Olá a todos! Bom, nesse vídeo nós começaremos a falar sobre computabilidade de funções. Muito bem, então a gente quer estabelecer formalmente o que significa dizer que uma função f de nk em n, ou seja, uma função cujo domínio é o conjunto das k-uplas de números naturais e o contradomínio é o conjunto dos números naturais, é Turing computável. Então a gente quer estabelecer o que significa dizer que uma função é Turing computável. Então, para isso, a gente vai primeiramente estabelecer algumas convenções sobre as máquinas de Turing. Então, primeiramente, a gente vai considerar que uma máquina de Turing sempre inicia em seu estado de menor número, que por convenção pode ser o estado Q1. Além disso, se não houver instrução a seguir, a máquina para a sua execução. Então ela encerra a sua execução se não houver nenhuma instrução que ela possa seguir. Também não deve haver conflito entre as instruções. Então, por exemplo, se eu tenho duas instruções I1 e I2. A primeira instrução diz que, estando no estado Q1 e lendo o símbolo 1, a máquina de Turing deve mover o cabeçote de leitura para a direita e entrar em estado Q2. Já a segunda instrução diz que, estando no estado Q1 e lendo o símbolo 1, ela deve mover o cabeçote para a esquerda. Ou seja, essas duas instruções a gente vai considerar como conflitantes. Porque, mediante a mesma situação, que é lendo o estado Q1, que é estando no estado Q1 e lendo o símbolo 1, uma instrução manda ir para a direita, a outra manda ir para a esquerda. Só ressaltando que esse caso até pode acontecer em uma formalização chamada de máquinas de Turing indeterminísticas. Nesse caso, a gente criaria dois ramos de computação. Um ramo seguiria uma instrução e o outro seguiria a outra instrução. Mas, no nosso caso, a gente não vai permitir instruções que sejam conflitantes. Muito bem, então, como que a gente irá representar números naturais na fita? A gente vai utilizar o alfabeto 0, 1. Então, veja, o número x natural será representado na fita da máquina de Turing como x mais uma aparições contíguas, ou seja, sequenciais, do símbolo 1. Então, por exemplo, o número 3 vai ser representado por 4 aparições do símbolo 1 em sequência. Então, de forma contígua. Eu posso representar também n-uplas de números naturais. Então, de que maneira? Uma n-upla, x1, x2 até xn, será representada na fita por meio das representações individuais de cada número xi separadas pelo símbolo 0. Então, por exemplo, esse par 2 e 1 será representado dessa maneira. Então, aqui eu tenho a representação do número 2, lembrando que a representação do número é sempre esse número mais 1 aparições do símbolo 1. Então, o número 2 é representado por 3 aparições em sequência do símbolo 1. E o número 1 vai ser representado, então, por 2 aparições em sequência do símbolo 1. Então, as representações do número 2 e do número 1 estão separadas pelo símbolo 0. Agora, uma máquina de Turing ela estará na configuração padrão, vamos chamar assim, se ela ou está em branco ou contém apenas uma cadeia contígua, uma cadeia sequencial de símbolos 1.
e, nesse caso, com o cabeçote de leitura posicionado no símbolo 1 mais à esquerda. Então, por exemplo, uma máquina que para a sua execução e sua fita está vazia. Então, só tem símbolo 0 escritos na fita. Então, ela está na configuração padrão. Outro exemplo seria o seguinte. Então, aqui eu tenho a minha fita. Essa fita ela tem uma sequência de símbolos 1 e o restante está vazio. Então, está preenchido com 0. E o cabeçote de leitura tem que estar posicionado no símbolo 1 mais à esquerda da fita. Então, nesse caso, essa máquina de Turing parou em uma configuração padrão. Por enquanto, não há nenhuma restrição quanto ao estado em que ela deve parar. Agora, por exemplo, se a máquina de Turing para com a fita desse jeito, então tem o símbolo 1, depois símbolo 0. Símbolo 1, símbolo 1, símbolo 0. Então, nesse caso, ela não estará na configuração padrão, porque eu não tenho uma cadeia sequencial, contígua de símbolos 1. Bom, e o último conceito é o conceito de função total ou parcial. Então, uma função ela é dita parcial se não está definida para todos os valores de seu domínio. E caso contrário, ou seja, caso essa função esteja definida para todos os valores do seu domínio, a gente vai dizer que essa função é uma função total. Então, por enquanto é isso. No próximo vídeo, a gente vai definir, então, a computabilidade de uma função por máquina de Turing. Então, até o próximo episódio.